Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. A força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. Bom dia, está começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores, aqui na telinha da TV Correio SBT. Quero agradecer a todos vocês que aos domingos nos acompanham. E em resposta também, a gente está aqui sempre com novos temas, novos entrevistados inéditos, como é o caso de hoje, em que nós vamos bater um papo com a doutora Andréa Ladislau, ela que é psicanalista, e nós encontramos aí o trabalho dela na internet e entramos em contato, e ela muito gentilmente, direto lá de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, aceitou bater um papo conosco. Ela é mineira, mas reside e trabalha hoje profissionalmente em Niterói, e há alguns dias eu tive contato com um artigo dela que versava sobre criança precisa de rotina. E é por isso que a gente trouxe aqui a doutora Andréa para falar um pouquinho disso, e também vamos ampliar o leque, até aproveitando o amplo conhecimento dela em várias áreas. Só para que você de casa tenha um pouquinho mais de conhecimento, antes de eu deixar a doutora Andréa falar um bom dia dela, vamos primeiro apresentá-la corretamente, né? O currículo dela. Ela é doutora em psicanálise e membro da Academia Fluminense de Letras, onde ela ocupa a cadeira de número 15 de Ciências Sociais. Ela é administradora hospitalar com gestão em saúde, então é bastante importante também para o trabalho dela. Tem pós-graduação em psicopedagogia e inclusão social pela Facel, é professora de graduação em psicanálise, é membro do Conselho de Comissão de Ética e de Acompanhamento Profissional do Instituto Minha Esperança, e também ela é graduada em Letras, Português e Inglês. Eu fiz um resumo aqui rápido, doutor André, porque seu currículo que eu encontrei é bem mais vasto que isso, mas se eu fosse ler só o currículo, ia ser a tarde inteira. Boa tarde. Bom dia, bem-vinda. Muito bom dia, Patrick. Bom dia aí aos nossos telespectadores. Obrigada pelo convite. Que bom poder estar aqui para a gente bater um papo e falar sobre coisas tão importantes aí do nosso dia a dia. Certo. Doutora, eu começaria pelo seguinte, antes da gente entrar no fato pelo qual eu lhe convidei propriamente dito, né? Sim. Nós vivemos numa sociedade que está em constante evolução. As relações sociais têm mudado, têm se consolidado de outras formas, né? Aquele modelo tradicional de família, né? Pai e mãe convivendo juntos, né? E os filhos, já não é mais esse modelo, né? A gente tem visto vários tipos de conformações familiares, e também temos, assim como também temos visto cada vez mais as famílias terceirizarem, né? Os cuidados, né? Estágios e cuidados que caberiam ao próprio ambiente familiar. Sim. E eu acho que um grande exemplo disso, me corrija depois se eu estiver errado, é as tensões e problemas N's que nós temos visto cada vez mais no ambiente escolar, né? Dito pelos professores, né? Com as dificuldades que cada vez mais eles têm de controlar esse ambiente, onde, né, as crianças têm se mostrado cada vez mais arredias e, quando não, violentas. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, primeiramente. Você falou muito bem, né? A gente hoje vive um momento, e eu até atribuo isso um pouco, até a própria urgência do mundo. Tudo está muito diferente. Na nossa época, e aí eu posso falar na nossa época, porque eu também já tenho um tempinho de estrada, a gente tinha brincadeiras na rua, brincadeira com os amigos. Hoje, infelizmente, a gente vê as crianças muito mais, até em função da violência e em função da substituição da distração delas, a gente vê essas crianças muito mais envolvidas com si mesmo. Então, isoladas em casa, sempre ligadas aí a aparelhos eletrônicos. Então, as crianças estão muito mais envolvidas nesse processo. Brincadeiras que a gente tinha antigamente, de amarelinha, subir em árvore, a gente hoje não vê isso com tanta frequência. Por esse motivo, a gente percebe, e aí quando eu falo da urgência do mundo, eu falo muito ligado mesmo à internet. As crianças estão muito mais tecnológicas.
E o cuidado acaba sim sendo terceirizado. Infelizmente, a gente às vezes encontra mães ou pais que ficam super felizes quando o filho está lá no celular, está num joguinho, porque ele está quieto, ele não está dando trabalho, né? Só que onde que está o grande perigo? Ele também não está interagindo com esses pais, com essa família. Ele está interagindo ou com um coleguinha através do eletrônico, ou com um robô, ou simplesmente está ali transitando com uma tela, com um tecnológico. E isso é, infelizmente, uma grande perda. Só deixando claro, Patrick, que eu não sou contra a tecnologia. A tecnologia é maravilhosa. Na pandemia e na época do isolamento, nos ajudou muito, aproximou pessoas. A gente teve a modalidade de trabalho alterada para o home office, que facilitou para muita gente. Então, não sou contra a tecnologia, de fato, de forma nenhuma. Só que eu acho que tudo tem que ter um limite. Freud, o grande pai da psicanálise, dizia isso. Todo excesso reflete uma falta. E aproveitando que a senhora citou isso, Sim. doutora, esse é um fator que tem sido muito, muito destacado, né? Por analistas vários, reportagens, etc. O fato do home office ter trazido as pessoas para uma convivência maior dentro de casa. A senhora acredita que esse cenário, né, que vamos dizer que foi experimentado nos últimos 2 anos, né? Vamos pegar esse recorte dos últimos 2 anos. Ele se traduz efetivamente em qualidade? Será que esse ter os pais mais em casa, mais próximo dos filhos, literalmente, até porque também os filhos não estavam com aulas presenciais, esse aparente momento maior em família, será que ele realmente foi qualificado dentro do ambiente do lar? Você acha que as pessoas aproveitaram isso para construir uma nova dinâmica familiar? Deveriam. Quem não conseguiu ter essa leitura e trabalhar isso, porque assim, o que acontece? Essa coisa da pandemia, né, esse vírus invisível que surgiu aí, deixou todo mundo, o mundo inteiro alucinado, foi muito inusitado. Pegou todo mundo de surpresa. De uma hora para outra, a gente não podia mais ir trabalhar, a gente não podia ter contato com outras pessoas, as crianças deixaram de ir para a escola, deixaram de ir para o playground do seu prédio para brincar. Então, tudo foi muito abrupto. O que a gente percebe hoje, eu enquanto psicanalista, atendendo as pessoas no meu consultório, o que eu vejo é que o início foi muito difícil, porque precisou ter uma grande adaptação, tanto desse pai quanto dessa criança. A criança entender que o pai e a mãe estavam ali, mas naquele momento eles estavam trabalhando. Eles não podiam dar a atenção total que a criança queria. Esses pais também aprenderem a ter, e aí entra muito até no artigo, né, pelo qual eu estou aqui e fui convidada por vocês, entra muito na questão da rotina. Esses pais também precisaram criar rotinas, tanto para eles, quanto para essas crianças, para entender, de tal hora a tal hora eu estou no trabalho, depois eu até paro um pouquinho, fico um pouco com você. E essa criança também dentro de casa, ali, ligada na tela, porque ela também não pôde ir para a escola. Então, acho que houve uma grande necessidade de adaptação, uma grande oportunidade, sim, de dar mais atenção aos detalhes, de perceber o crescimento desse seu filho, o crescimento até intelectual dele, quando você está mais próximo, porque até então a gente saía de manhã de casa e só voltava à noite. Sim. Os nossos filhos com a babá, ou com a avó, ou com outra pessoa responsável, e a gente só tendo contato mais mesmo no final de semana. Essa é a grande realidade da maior parte das pessoas, que tem uma vida ativa e até me trabalho. assustou, doutora, de perceber em muitos comentários de publicações em redes sociais o desespero dos pais para que voltasse logo as aulas presenciais, mas não era, a gente percebia pelo jeito de argumentar que não era pela saudade de que os filhos estivessem realmente no ambiente escolar aprendendo, e mais pelo sentido de se livrar realmente. As pessoas comentavam isso sem nem esconder de que o real motivo era esse, né? Era terceirizar a convivência do filho. Mas aí, Patrick, entra uma questão muito, muito importante também, que eu percebi ao longo desse período.
as pessoas também ficaram exaustas. Por quê? A preocupação com a higiene, com os novos protocolos, né, impostos aí pela Organização Mundial de Saúde para combater o Covid. Então, limpar frutas, foi no mercado, comprou as coisas, tem que lavar tudo. Então, tudo mudou. Foi uma nova mudança com questões muito sérias. Tanto essas crianças se sentiram exaustas, amedrontadas, né? Porque nós, principalmente as crianças pequenas, nós temos cognição, um aparelho cognitivo perfeito para conseguir entender e se adaptar. A criança nem sempre está pronta para isso. Então, existe todo um processo de adequação para fazer com que ela compreenda o momento que ela está vivendo e se intere dele. Então, acho que houve aí uma exaustão de ambas as partes, houve sim essa questão, quero que a aula volte logo, né? Inclusive, tem até artigos meus aí na internet falando sobre essa volta às aulas, nesse período da retomada, como é que é isso, como é que é essa professora dentro de uma sala de aula com 15, 20, 30 alunos tendo que tomar conta de todo mundo para não se contaminar, para ela não se contaminar. Quantas expectativas depositaram tanto as crianças pela volta às aulas, quanto esses pais pelo retorno das crianças, o medo delas se contaminarem na escola e voltar. Verdade. Então, é um conjunto de coisas que a pandemia nos trouxe e que hoje, graças a Deus, a gente vendo o fim desse processo da pandemia, não terminou ainda, tá, gente? Para ficar bem claro, mas graças a Deus está diminuindo, mas a gente vê que muita coisa mudou. O próprio home office é uma coisa que veio para ficar. Muitas empresas encerraram suas atividades presenciais e ficaram no home office. As aulas, tem colégios que permaneceram e ainda permanecem híbridos, dividindo aqui também no Pará. Exatamente, esse estudo. Então, a gente pode ver que muita coisa veio para ficar. E onde que entra o cuidado? Onde que entra a rotina? Onde que entra o aceite às novas mudanças? E é isso que mexe muito com o nosso emocional, né? Nós, seres humanos, somos seres em evolução, mas somos seres que estamos nos percebendo a cada minuto. Cada dia é uma situação nova, né? A vida não tem manual. Eu brinco muito com meus pacientes, falo assim, olha, se eu tivesse uma estante com um livro lá dizendo assim, Manual da Vida, eu ia distribuir para todo mundo, ia ser uma maravilha. Vocês não precisariam nem estar aqui fazendo terapia. Mas não existe. É a própria vida que nos ensina, né? São as próprias experiências, é o próprio dia a dia, lidar com as situações e os desafios que fazem com que a gente vá evoluindo, aprendendo com os tropeços, com as coisas boas que acontecem. Então, somos um ser em evolução e a gente está aí para aprender. Doutora André, quero primeiro já até começar elogiando que a sua forma de colocar as suas respostas muito precisa, né, e amplamente compreensível para todo o nosso público. Quero agradecer demais porque, com certeza, esse nosso bate-papo de hoje vai ser muito importante para muita gente que está nos assistindo. Antes de encerrar esse bloco, eu queria que você falasse um pouquinho sobre por que a gente tem visto tantas situações envolvendo jovens, né? Eu tenho casos práticos que a gente vai discutir no bloco seguinte, mas eu queria que você falasse genericamente por que a gente tem visto tantas situações de tentativa de suicídio, né? De jovens que têm sido diagnosticados com algumas doenças psicológicas. O que a gente tem visto tantas situações? São situações que não eram percebidas antes e hoje a gente está tendo um diagnóstico mais preciso ou realmente estão acontecendo mais casos? Na verdade, não acredito que não eram percebidas, não. Eram sim. A questão é que agora elas são muito mais evidenciadas e são muito mais fáceis você encontrar as informações por conta desse avanço tecnológico que eu falei no início. Então, a gente hoje tem informação de tudo. Entra na internet e você descobre na velocidade da luz. Aconteceu uma situação, daqui a pouco você já sabe. Hoje as pessoas sabem mais do que é uma crise de ansiedade, por exemplo. Exatamente. Né? E a depressão, aí trazendo um pouco até, você falou essa questão do suicídio, dos transtornos psicológicos, a depressão hoje ela é considerada o mal do século.
Ela é a doença uma das doenças que mais mata no mundo inteiro. A depressão, ela é silenciosa. E, infelizmente, a gente tem visto muitos jovens entrando num processo depressivo. Além disso, tendo doenças e transtornos que a gente chama de oportunistas, que junto com a depressão vem várias coisas. Vem a ansiedade, vem o pânico, vem vários outros processos, transtorno de TDAH, transtorno déficit de atenção, hiperatividade. Então, várias situações. A gente percebe isso e vê ele se isolando. E vê muito ainda, infelizmente, o preconceito com a terapia. Quem faz terapia é louco. Quem faz terapia tem que estar afastado. Então, isso acaba fazendo com que casos como esses que você está citando se proliferem cada vez mais e a gente começa a perceber o quanto somos frágeis emocionalmente, psicologicamente. Verdade. Te agradecer novamente, mais uma resposta objetiva que nos ajudou a fechar esse bloco aqui dentro do tempo. Ótimo. A gente vai para um rápido intervalo. Eu peço a você de casa continue nos acompanhando. Como vocês perceberam, hoje a gente está num bate-papo aqui de qualidade com a doutora Andréa Ladislau, ela que é psicanalista, e a gente tem muita coisa aqui para questionar ela, perguntas que com certeza vocês de casa gostariam de fazer diretamente. Eu peço a vocês continuem conosco, a gente tem um intervalo bem rapidinho e voltamos aqui na telinha da TV Correio SBT. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. A força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. Bom dia, de volta com o programa Observadores, aqui na telinha da TV Correio SBT. E hoje a nossa convidada é a psicanalista Andréa Ladislau, uma das profissionais mais requisitadas do país, hoje residindo em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos acesso ao trabalho dela por meio de artigos aí que nós encontramos na internet e entramos em contato pelas redes sociais, que inclusive eu vou deixar aqui para vocês, não se preocupem. Vamos deixar aqui em vários momentos, vai aparecer na telinha para vocês o endereço dela nas redes sociais, para quem tiver interesse em continuar acompanhando e ter mais detalhes aí do trabalho da doutora Andréa. E ela gentilmente aceitou vir conversar com o público do SBT Marabá. Doutora Andréa, eu vou jogar aqui na tela alguns prints aqui de partes desse teu artigo que me chamou muita atenção. Sim. Da criança precisa de rotina. E vou te pedir para comentar em cima disso, né? Tá aqui. Esse trecho diz o seguinte: precisam de alguém que os ensine a não maltratar os animais, não contribuir para o crescimento do preconceito, a devolver o brinquedo do amiguinho que pegou no momento de inveja, dentre outras regras de conduta que, quando não apontadas, contribuem para a formação da personalidade psicótica / perversa, né? Me chamou muita atenção o seu interesse de destacar isso aqui, que deveria, na minha opinião, ser algo natural, né? Eu lembro que na minha e na sua infância e adolescência, com certeza, isso aqui era pedra fundamental em casa, mas entendo Exato. Que a senhora está destacando isso aqui porque hoje talvez já não seja tão evidente, né? Exatamente. Eu acho, Patrick, o que acontece? A gente tem... hoje, como eu falei, as crianças estão muito voltadas para os eletrônicos. E pequenos detalhes, pequenos cuidados, pequenos ensinamentos, às vezes elas estão buscando lá no Google. Você entra lá no Google, aparece tudo. Mas estão deixando de ter um pouco esse contato com os pais no sentido do ensinamento. Por quê? Porque o pai está na rua, a mãe está na rua trabalhando. Às vezes esse pai e essa mãe têm 2, 3 empregos. Contato com essas crianças fica mais restrito. E aí são outros caminhos pelos quais ela está buscando o aprendizado e ensinamento. Quando a gente fala de questões tão simples como não ter preconceito, não pegar a coisa do coleguinha, como eu coloquei no trecho, por conta de um processo de inveja, a gente precisa entender que o ser humano, e aí seja a criança, seja o adulto, nós todos temos um lado bom e um lado ruim dentro de nós. Isso faz parte da característica do ser humano.
A inveja, por exemplo, que eu cito aí, né? Foi só um exemplo. A inveja está em todos nós. Eu sinto inveja, você sente inveja, o outro também sente. Se eu perguntar para alguém, falar assim, você sentiu inveja? A forma mais certa de se responder é, não, eu não tenho inveja. Só que a gente tem sim. A gente sente inveja, a gente sente ódio, a gente sente raiva. São sentimentos ditos ruins que estão dentro de nós e que são naturais no ser humano. Existe uma parábola que fala do lobo mau e do lobo bom. Qual lobo você alimenta todos os dias? E aí tem a ver exatamente com sentimentos. Qual sentimento você alimenta? Doutora, eu lembro, eu tive a oportunidade uma vez de ainda jovem repórter de entrevistar o renomado Isamitiba, né, aqui em Marabá, uma vez que ele aqui esteve. Ele morreu em 2015 e foi um grande escritor voltado a essa área, né, do relacionamento familiar, etc. E eu lembro bem de uma frase que ele me falou e que sempre ressoa na minha cabeça, que é a questão da mimese, né, de que a criança está sempre imitando, né, o que ela vê dos adultos. Né? Uma constante construção na cabeça dela do que ela vê do que é a rotina dos adultos, da forma de se comportar dos adultos. Então, me lembrou bem quando a senhora citou isso aí agora, me lembrou essas palavras do Isamitiba. Exatamente. Por que isso? Porque somos espelhos para nossos filhos. Perfeito. Então, tudo que eles fazem, de alguma forma, tem a ver com uma repetição de situações vividas no seu âmbito familiar. É o que a gente chama de família raiz. Lá com o pai, com a mãe, ou com o responsável principal, ou com o padrasto, enfim. Essa criança, ela trabalha por observação. O inconsciente dela está ligado nas observações. Então, ela percebe falas, ela percebe situações e, de alguma maneira, ela vai introduzindo isso dentro de sua personalidade, porque ela está construindo a personalidade, esse crescimento aí dela é uma construção. E a partir daí, ela vai, de alguma forma, reproduzir o que ela viu, o que ela ouviu. Então, isso é muito natural em nós, seres humanos. Quando a gente fala dessas coisas, como eu falei, do lobo bom e do lobo ruim, é porque tudo está dentro de nós. Se dentro do ambiente familiar dessa criança, ela convive somente com brigas, gritos, palavras de baixo calão, agressividade. E aí, a agressividade, Patrick, eu ressalto o seguinte: violência, agressão não é só física, violência psicológica, é manipulação, é a pessoa coagir o outro, manipular o outro de forma a obter vantagens. Então, se ela percebe e convive dentro de um universo assim, quando ela chega na escola, pode ser, tá? Isso não é uma regra, mas pode ser que ela vá repetir tudo o que ela está fazendo ali. Ela vai repetir situações com os coleguinhas. Aí, por isso que eu coloco no trecho psicótico perverso. Porque essa personalidade do perverso demonstra exatamente o seguinte: eu posso fazer tudo porque eu não vou ser punido. Eu posso fazer porque eu aprendi a ser assim. Eu vi os meus pais fazendo, ou falando, ou agindo de determinada forma. E o que entra aí nesse caso? São os valores, são os princípios. É o que a gente ensina para o nosso filho. A minha maior preocupação hoje é exatamente essa falta, às vezes, de cuidado e de tempo de sentar do lado do seu filho e conversar, ouvir o que ele está sentindo, fazer com que ele se expresse. Quantas crianças a gente vê hoje isoladas, que não conseguem se expressar, não colocam para fora os sentimentos, choram sozinhas? Isso é um sinal de socorro. Isso é um pedido de socorro. Até aquela criança birrenta, que às vezes vai no mercado, se joga no chão. Muita gente já viu essa cena. Verdade. Se joga no chão porque quer o chocolate que a mãe disse que não pode comprar e ele faz uma birra. Essa criança está pedindo socorro. Ela está pedindo limites. Ela não está tendo limites. Então, ela acha que qualquer coisa é uma forma de manipular essa mãe ou esse pai,
Qualquer coisa que ela fizer que seja contrário ao normal, ela vai conseguir o que ela deseja. Então, o não é muito importante, doutora? O não é importantíssimo. A criança precisa ouvir o não, porque o não é a gente delimitando a ela regras e valores. Então, a gente precisa dizer não, senão ela vai crescer entendendo que ela pode tudo, que qualquer coisa ela pode fazer. E aí entra o princípio da autoridade. Se você não exerce autoridade com o seu filho desde cedo, ele não vai respeitar a autoridade quando ele se tornar um adulto. Então, vai ter dificuldades no trabalho, porque ele não vai respeitar a hierarquia. Vai ter dificuldades em casa, na vida adulta dele, com a esposa ou com o marido. Vai ter dificuldades na criação dos seus próprios filhos e no dia a dia. Então, dizer não é muito importante. Tudo que a senhora citou aí, eu passo um filme na minha cabeça, porque eu no trabalho, por exemplo, eu como líder de equipe, eu escalo pessoas para trabalharem comigo, né? E a gente percebe aí, logicamente, eu não estou falando das pessoas que trabalham comigo aqui hoje, mas eu digo ao longo do tempo que em vários momentos, né, pessoas que a gente trouxe para trabalhar conosco, elas demonstraram, fraquejaram em alguma coisa no trabalho delas. Por exemplo, o nosso trabalho, que é um trabalho de imprensa, envolve que a gente vai estar em vários momentos em situações tensas, em Sim. situações que envolvem violência, que envolvem a gente, né, presenciar uma ação policial, uma morte, que são cenas que, obviamente, são cenas impactantes e que a gente precisa ter uma força psicológica grande para trabalhar nessa área. E em vários momentos eu percebi colegas simplesmente desmontarem com uma determinada situação, com uma determinada cena, ou mesmo por um bate-boca na rua, uma situação que a pessoa foi distratada, ou recebeu um empurrão, às vezes nem foi um soco, nem nada, mas um empurrão, foi maltratado na rua, isso vai acontecer, e a gente precisa estar pronto até para se impor, para participar daquele momento, mas as reações, a gente viu em alguns momentos colegas simplesmente desmancharem, não terem a fibra, não terem a altivez, não conseguirem ter a força para enfrentar, encarar aquele momento, e várias das coisas que a senhora colocou aí me remeteram a isso, né? Que como hoje as pessoas estão chegando ao mercado de trabalho, seja em qual área for, né? Seja em qual área for, as pessoas estão menos resilientes, estão menos preparadas para os desafios que elas vão encontrar na rua. E eu não consigo enxergar uma outra raiz para isso que não seja a vida dela, a preparação dela familiar na infância e na adolescência. Exatamente isso. É isso mesmo. Na verdade, inclusive, eu faço um trabalho muito grande com empresas, que é lidar com o gerenciamento emocional do funcionário, desse colaborador. Por quê? Se ele não está bem com ele mesmo, se ele não tem gerenciamento das suas emoções, ele não vai conseguir viver numa comunidade, viver num ambiente corporativo. Tudo vai ser complicado. Se vem um processo, porque dependendo do trabalho, vai sofrer pressão, né? Tem entrega, tem prazo, tem isso, tem aquilo. Se a pessoa não estiver bem equilibradamente emocionalmente, ela não dá conta. E aí ela vai jorrar tudo que nela não está em equilíbrio no colega de trabalho, no chefe, na empresa em si, nada vai ficar bom. Aí se transforma naquela pessoa ranzinza, mal-humorada, que reclama de tudo, que às vezes distrata o cliente porque não sabe lidar com suas emoções. Então, o ambiente de trabalho, ele é muito importante as pessoas se cuidarem mesmo, né? E até separar a casa de trabalho, dificuldade do seu ambiente de corporativo, para que a pessoa não entre num processo de estar se boicotando. Que eu digo que quando você está num processo onde você entra em atrito com tudo, deságua, como você falou, jorra nos outros, de alguma maneira, você está se auto-boicotando. Então, é cuidar da mente para que você aprenda a lidar com o outro. Por isso, a terapia é tão importante. Se eu não estou bem comigo mesmo, como é que eu vou me relacionar adequadamente? Não vou, né? Doutora, vamos ter atritos. Eu tenho mais uma frase sua daquele artigo para jogar aqui.
vamos logo trabalhar em cima dela. Deixa eu jogar aqui na tela para a turma de casa. A senhora diz aqui: não é luxo, não é tecnologia, nem viagens à Disney. Tampouco é fast food diariamente, apenas o bom e velho amor associado ao tempo de qualidade. Menciona apenas o necessário para a sobrevivência e formação do caráter. O restante são vantagens que podem ser agregadas com moderação, caso caibam no orçamento familiar. Você só destaca aí que não é preciso nada mirabolante, né? Nem ideias fantásticas ou... logicamente não tem nada errado nisso, quem pode ir à Disney, etc., mas que não reside aí a qualidade dessa interação familiar. A gente não sei, com certeza, como você já deve ter escutado, alguns pais falam assim, eu vou dar para o meu filho o que eu nunca pude ter. Né? Passou por dificuldade financeira na vida, na infância, não teve determinadas coisas, e aí se desdobra para dar para o filho exatamente o que não teve. Isso é maravilhoso, tá? Desde que você não substitua os valores, os princípios e os limites pelos luxos, pela tecnologia, como você disse. Viajar para a Disney é maravilhoso, é muito bom. Quem pode ir, vá sim, não só para a Disney, vários lugares no mundo, do Brasil, né? Conhecer o Brasil também é muito importante, mas também é muito importante que esse adolescente ou que essa criança tenha valores dentro da formação do seu caráter. Principalmente amor, cuidado e uma coisa que tenho visto que está faltando muito nas casas de hoje em dia: escuta ativa. Precisamos ouvir o que essa criança, esse jovem, esse adolescente está trazendo. A gente precisa ter tempo para parar para escutar. Se eles não falam com a gente, se a gente não tem tempo para ouvir, se a gente não permite tirar deles o que eles estão sentindo, ele vai falar com um coleguinha, ele vai receber orientações muitas vezes inadequadas, ele vai falar com outras pessoas na rua, enfim. A transformação e a educação, ela tem que vir de casa, né? É muito importante que isso aconteça, é muito importante que a gente tenha essa noção e que a gente dê voz para essas crianças e para esse adolescente. Porque se a gente não der voz, eles vão buscar em outros lugares. E a gente precisa ouvir, eles precisam ter noção de que expressar o que está sentindo é muito importante. Senão vai acumulando dentro de si, isso aí pode transformar numa depressão, pode deixar a pessoa... Tem muita gente que vira e fala assim, mas meu filho é muito tímido. É o jeito dele, ele não gosta de falar. Será que ele é tímido ou será que ele não tem oportunidade de falar? E aí não consegue colocar o que ele sente para fora. Muito bem então, destacado. Isso é muito importante a gente estar atento. Por isso que eu falo da escuta ativa. Ouça o seu filho. Isso é muito, muito, muito valioso. Pessoal, valioso, tá aí uma palavra importante que você está falando, que é valiosa a sua participação aqui conosco hoje. A gente está tendo aí a oportunidade de conversar com uma das grandes profissionais dessa área no país, né, direto do Rio de Janeiro, direto de Niterói. Doutora Andréa Ladislau aceitou vir dividir conosco um pouquinho da sua experiência e está colocando de uma forma muito simples, muito clara e direta ideias sobre o que a gente tem visto hoje na nossa sociedade. A gente findou mais um bloco aqui, mas eu tenho certeza que você de casa está gostando do nosso bate-papo de hoje, está aproveitando bastante, ainda tem muita coisa para perguntar para a doutora Andréa, já foram 2 blocos, então o terceiro bloco com certeza vai ser intenso, a gente conversando com essa profissional aqui na telinha da TV Correio SBT. A gente vai para o intervalo, continue conosco. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. A força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. De volta com o programa Observadores, dessa manhã de domingo. E hoje a gente está tendo a oportunidade maravilhosa de receber essa grande profissional aqui, psicanalista, a doutora Andréa Ladislau, direto de Niterói, no Rio de Janeiro. Mais uma oportunidade aí que essa gravação online, né, via streaming, tem nos proporcionado de conversar aí com profissionais entrevistados
de todos os lugares do país. E, mais uma vez, a gente agradece a doutora Andréa por ter aceitado o nosso convite. A Kelly também, né, da sua assessoria, Sim, que fez essa ponte. Então, um abraço para a Kelly. Muito obrigado, Kelly. E vamos aproveitar, então, essa reta final aqui desse bate-papo com a doutora. Doutora Andréa, um caso nos chamou muita atenção, acho que repercutiu nacionalmente, até fora do país, uma ocorrência nos últimos dias aí do mês de março, que foi a situação de um adolescente que assassinou mãe, irmão mais novo, Sim. E também baleou o pai, que é policial reformado, né, da PM, se eu não me engano, e esse pai, inclusive, vai ficar paraplégico, né? Duas coisas me chamaram muita atenção. Primeiro, o fato em si, né? Eu acho que nos assustou demais essa ocorrência dentro do ambiente familiar e a forma como se deu tudo. E também me chamou muita atenção a primeira reação do pai quando, publicamente, né, falando, a primeira entrevista dele em que ele... e o primeiro depoimento dele à polícia, a primeira entrevista dele em seguida, em que a primeira reação dele não foi criminalizar o filho ou endemonizar o filho. Ele disse que ele tentou, já no primeiro momento, já acolher o filho, né? Uhum. E ele se preocupar com a situação desse adolescente e dizer que vai estar ali à disposição para tentarem, de alguma forma, retomarem essa situação familiar de ambos. Eu vou jogar aqui na tela, só para nos ajudar, um print da notícia. Sim. De uma das tantas notícias que foram publicadas nacionalmente, né? Tá aqui: adolescente que matou a mãe e irmão se assustou ao saber que pai sobreviveu, diz o delegado. O menino contou aos policiais que cometeu o crime, pois se sentia pressionado para tirar notas boas na escola. Fala-se que o fato preponderante nesse dia foi uma discussão que ele teve com os pais, e a ponto da mãe, no final das contas, proibi-lo de utilizar o celular naquele dia, né? Ele foi confiscado o celular dele naquele dia, né? E ele aproveitou a saída do pai para fazer algumas compras na rua e utilizou a arma que o pai tinha em casa. Até um aspecto também que eu quero que depois a senhora fale sobre essa questão aí de termos armas em casa. Por favor. Essa situação, tem até um artigo meu falando sobre esse episódio triste, né, essa tragédia. E em janeiro de 2022, a gente entrou aí no rol, no CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças, entrou uma doença nova que se chama Game Disorder, que na verdade é vício em games, vício em eletrônicos. Infelizmente, o que a gente vê no caso desse adolescente que cometeu esse crime é o que a gente tem visto por aí. As crianças estão muito viciadas em games, viciadas no computador, viciadas no eletrônico. E esse menino, em um determinado momento, por ter sido pressionado, olha, sua responsabilidade é tirar nota boa, sua responsabilidade é ir bem na escola, vamos diminuir aqui o computador, me dá aqui o celular. No momento em que ele se vê afrontado, e ele provavelmente já viciado nesse processo, ele teve a reação de ataque. Ele atacou da pior maneira possível, que foi matando aí a mãe e o irmão. O que a gente pede, e a gente tem orientado muitos pais, principalmente quando trazem essa situação para dentro do consultório, é que precisa ser substituído esse eletrônico, esse celular, por coisas mais básicas dentro de casa, dentro da família. Tem uma brincadeira que, inclusive, é uma dica que eu dou para vocês, tá, gente? Eu faço isso com a minha filha, eu tenho uma filha de 10 anos. A dedanha. Vamos brincar de dedanha? É uma brincadeira simples. Chama o filho para brincar, bota ele do lado. Ensinar coisas que não estejam ligadas ao eletrônico para a criança, diminuir um pouco isso, vai ajudar muito. Por quê? Nós adultos, hoje, a gente já não consegue mais, infelizmente, viver sem o celular, né?
A gente está praticamente conectado o tempo todo. Então, a gente tem que responder mensagens, muita coisa do trabalho está dentro do celular, então as pessoas não conseguem mais se desvencilhar. Doutora, e olha que nós somos a geração que ainda lembra como era a vida sem celular, né? Exatamente. Aí você imagina, esse adolescente ou essa criança já cresceu nesse universo, né? Já vem crescendo, evoluindo nesse universo tecnológico, que a cada minuto solta uma novidade. É um jogo novo, é uma estratégia nova, é um aplicativo novo, uma plataforma nova. Tem coisas que eu nem sei falar porque eu não entendo direito, mas você imagina. Eles estão ali envolvidos nessa coisa e são cobrados até pelo coleguinha. Ah, não acredito que você ainda não tem o joguinho tal. Que você não sabe jogar? Vamos lá, vamos começar. E aí, isso entra no processo do vício. É como se fosse uma droga mesmo. Quem se droga, a pessoa que se droga, ela não consegue largar a droga porque ela substitui. E ela, quando ela está pegando lá a droga, seja a droga que for, e agora no caso do celular e dos jogos, existe uma comunicação neural que vai para os seus neurônios e faz um transmissor de hormônio que gera uma sensação de prazer. E aí, quanto mais ele está ali ligado, mais sensação de prazer ele vai tendo. É por isso que ele não consegue se libertar. Aí volto de novo à frase de Freud. Todo excesso reflete uma falta. Se está muito ligado, se existe um excesso para o tecnológico, vamos nos perguntar o que está faltando? Está substituindo uma coisa pela outra. Será que não está substituindo o afeto, o cuidado, a atenção que ele não está tendo? E aí é mais fácil ficar lá no mundo virtual? Esse é o grande X da questão. Se todo excesso reflete uma falta, algo está faltando para essa criança ou para esse adolescente, para que ele não precise mergulhar de cabeça num mundo que, infelizmente, vai fazer com que ele, inclusive, perca a interação social. Tem crianças que não comem direito, que não querem tomar banho, deixa para comer depois, ou come rápido porque tem que voltar para o jogo. Isso não é nada saudável. Doutora, eu lhe perguntaria, a senhora é um profissional, né? A senhora falou sobre, até no final do primeiro bloco, a senhora falou sobre a importância da busca da análise, né? Do acompanhamento profissional. Em que medida esses pais eles podem identificar de que chegou o momento de procurar ajuda profissional, né? Até onde eles podem insistir em fazer a sua própria parte, que é o que a gente vem discutindo aqui desde o início do programa, né? De que a origem está nos pais, mas quando chega um momento que realmente você vai precisar de uma ajuda profissional e que você precisa dar esse passo. Excelente pergunta. Onde que entra esse processo? Quando você começa a perceber os sinais. Quais são os sinais? Por exemplo, no caso dessa criança que está lá querendo ficar só com os jogos, está começando a entrar num vício. O sinal está, ele troca o convívio familiar, o convívio com amigos para estar no celular. Ele troca atividades básicas, como eu falei, já não quer comer, substitui refeição, ou come rápido para voltar rápido para o entretenimento dele. Não quer sair com os pais para um evento de família. Não quer sair com os pais, vai dormir cada vez mais tarde. Então, ele tem uma dificuldade de sono muito grande, muitas vezes tem muita insônia, porque está ligado na tela do computador, do celular, que é uma tela que provoca essa insônia também. Isso é muito sério. Quando esse pai começa a perceber esse tipo de comportamento, tem alguma coisa errada. Liga aí o sinalzinho de alerta. Outra coisa que também demonstra irritabilidade. Por quê? Porque começa a gerar nele um processo de competitividade. Então, ele começa a querer competir cada vez mais e fugir da realidade que ele vive. Então, ele realmente entra nesse mundo virtual. Então, começa a mudar a característica dessa criança ou desse jovem. Então, fica mais irritado,
tem insônia, dificuldades de se alimentar ou come demais, porque pega aqui o computador, o celular, bota um monte de guloseimas do lado, para ele não ter que se levantar, fica ali e fica comendo um monte de besteira. Então, isso aí é transferir a ansiedade para o alimento. Isso também é muito sério. Esses são os pequenos sinais que a gente pode observar. Outra coisa, fica muito mudo. Não quer mais conversar, não quer mais interagir, porque ele não precisa. Ele vai jogar, ele jogando ali, ele já se satisfaz. Por quê? Porque está alimentando, está produzindo hormônios do prazer, mas está prejudicando sua qualidade de vida. O quanto isso é importante buscar a ajuda de um profissional de saúde mental que vai, através de ferramentas, auxiliar para que ele se desligue, se desprenda desse vício. Às vezes, a situação é tão grave que a gente precisa medicar, então vai para o psiquiatra para ser medicado, e aí a gente substitui essa produção do prazer por medicação, através da ocitocina, da dopamina e de outros hormônios do bem que provocam essa sensação de prazer, mas que aí também não vai estar mais ligado ao tecnológico. Então, isso é muito sério e a gente precisa estar atento a esses sinais. Certo. Doutora, eu comecei o nosso bate-papo hoje citando o seu artigo, né, de que criança precisa de rotina. Desenvolva um pouquinho mais sobre isso, né? Que rotina é essa, né? Como criar esse ambiente, porque a importância desse extrato que a senhora fez aí nesse artigo. Rotinas as mais simples possíveis, principalmente com as crianças pequenas, porque às vezes os pais me perguntam, mas uma criança de 3, 4 anos já precisa ter rotina? Precisa. Ela precisa ter rotina de alimentação, horário certo para se alimentar, para tomar um banho. Até pode dar para essa criança, começar a dar para essa criança algumas atividades das quais ela será responsável. Por exemplo, guardar o brinquedo é uma atividade que tem que ser a responsabilidade dela, para ela entender que brincou, teve um momento de brincar, depois disso guarda, para conviver num ambiente organizado. Então, arrumar a própria cama. Isso, arrumar a própria cama. Hoje em dia tem pai que quer fazer tudo pelo filho, né? E acaba... Então, aí é que tá. Quando o pai quer fazer tudo pelo filho, ele vai crescer um adulto entendendo que os outros são responsáveis por tudo, que ele não é responsável por nada. Terceirizando suas próprias responsabilidades. Terceirizando as responsabilidades, exatamente. Além disso, para que ele não se torne um adulto desequilibrado, né? É importante que ele tenha rotina, até pensando aí nessa questão do mundo corporativo. Porque se ele não tiver rotina, ele não vai ter uma rotina, não vai conseguir seguir uma rotina no trabalho, ele vai se sentir sufocado, ele não vai dar conta, aí vai começar a pular de emprego por emprego. Mas por que está mudando de emprego? Por que está sempre insatisfeito? Será que o problema são das empresas pelas quais ele passa ou a questão está com ele? Porque ele não consegue seguir rotina, porque ele não consegue ter uma autoridade determinando o que ele deve ou não deve fazer. Isso é construção de valores. Isso a gente não terceiriza. Isso ensina-se desde criança, desde pequeno. Então, a construção de rotina que eu menciono no meu artigo é exatamente isso, desde as mais simples, as mais complexas, como a criança está um pouquinho maior, já pode lavar o seu prato, já pode lavar o seu copo, organizar a sua mochila da escola, não tem que ficar esperando a mãe para fazer. Saber o horário de levantar, o horário de deitar. Quando eu tenho uma criança nesse ritmo, eu estou construindo e estou formando um adulto que vai aprender a lidar melhor com os desafios, com as adversidades, vai aprender a interagir com o outro, não vai ser uma pessoa que vai se escandalizar com qualquer situação que aparecer para ele, então ele vai conseguir ser uma pessoa mais adaptável e, ao mesmo tempo, conseguir encarar a vida de uma forma mais fácil. Por quê? Porque ele aprendeu a ter rotina. Ele construiu os seus valores e, principalmente, os seus limites, que isso é muito importante. Quando eu não compreendo e não reconheço os meus limites, eu também não sei fazer isso com o outro.
e aí eu manipulo, e aí eu exijo, eu julgo o tempo todo. Por quê? Porque eu não sei até onde eu posso ir. Então eu acabo extrapolando e vou jorrando as minhas insatisfações e as minhas inadequações no outro. Pessoal, a gente está conversando aqui com essa grande profissional, doutora Andréa Ladislau. Doutora, ainda teria aqui uma lista aqui de uns 50 perguntas para te fazer. Mas, infelizmente, o nosso horário é limitado. E, volto de novo, se você quiser. É só você me chamar. Vou convocar, então, outras vezes, viu? Fiquei muito feliz com a sua participação aqui nessa manhã. Acho que, embora o tempo tenha sido limitado, mas conseguimos aí, de uma forma bem ampla, transitar aí sobre vários temas ligados principalmente, né, ao ambiente familiar, à criação dos filhos, e fico muito, muito feliz com as suas palavras, de ver as suas análises, que eu achei realmente muito pontuais, de uma forma leve, de uma forma agradável de falar. Obrigada. Que não tenho a mínima dúvida de que quem nos acompanhou aqui hoje, quem assistiu o programa completo, com certeza tirou muitas dicas aí para levar para casa e aproveitou a presença de uma profissional do seu gabarito, que realmente é muito requisitada. Eu destaco que, né, em vários momentos aí na edição a gente está colocando aí o endereço da doutora Andréa nas redes sociais, então vocês que queiram, né, continuar acompanhando o trabalho dela, queiram fazer perguntas, tentar interagir com ela de alguma forma, ela é muito acessível, então podem ir seguir as redes sociais da doutora Andréa, que com certeza vocês não vão se arrepender. E ela, como ela contou aí, ela tem vários artigos publicados, ela divide muitas experiências e muito do trabalho profissional dela nas redes sociais. Então, podem seguir acompanhando aí. Doutora Andréa, eu lhe agradeço pela sua participação, pelo seu tempo, e deixo aí para suas considerações finais. Eu que agradeço, foi um grande prazer, tão bom falar, né, sobre saúde mental, sobre comportamento, levar informação para as pessoas. Eu acho que isso é muito importante e a gente tem que estar sempre disponível e eu estou, por isso eu me coloco à disposição de vocês. Agradeço muito e é isso, gente. Acho que saúde mental, cuidado com a mente é muito importante porque a gente viva de forma saudável e equilibrada e consiga interagir com o mundo e com as pessoas à nossa volta. Muito obrigada. Que bacana. Então é isso, pessoal. Quem eventualmente ligou a TV agora, hoje a gente conversou aqui com a doutora Andréa Ladislau, ela que é psicanalista. Eu volto a destacar para vocês que os nossos programas sempre ficam disponíveis a partir da terça-feira, né, no nosso endereço aí no YouTube, que você já viu passando aqui na tela em vários momentos durante a edição de hoje. Então, não deixem de seguir lá no YouTube, deixem um joinha lá para a gente também. E esse programa aqui também estará à disposição de vocês a partir aí do dia 19, né? A partir de terça-feira, no YouTube, tá? Então, doutora Andréa, obrigado novamente. Grande abraço. Sucesso no seu trabalho. E a gente vai recorrer em outros momentos também para trazê-la aqui novamente. Grandíssimo abraço. Obrigada. A vocês todos que nos acompanharam aqui. Um ótimo domingo. Até semana que vem, aqui na telinha da TV Correio SBT. Até lá. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. A força de cada um constrói o desenvolvimento de todos.